Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais um dia, mais uma chance, mais uma oportunidade de estudar a palavra. Agradeço você por estar aí todos os dias comigo, apreciando esse material, sendo um colaborador dele, compartilhando com seus amigos e familiares, fazendo com que a palavra de Deus se espalhe. Te agradeço de coração por ser esse missionário e essa missionária de Jesus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se junte à nossa família, se inscreva, acione as notificações também. Se você quiser fazer parte das nossas comunidades no WhatsApp e no Telegram, aqui embaixo você vai encontrar os links. É só clicar e você vai ser adicionado, ok? José e Benjamim. Bom, você se lembra que Jacó não se deu a revelar aos seus irmãos, ou seja, eles não sabiam que estavam diante de José. E José os acusou que eles eram espiões que vieram ver os pontos fracos da terra e os colocaram na prisão. 3 dias, no final dos quais ele os visitou, permitiu que eles fossem embora para casa, mas deixou um dos seus filhos, um dos seus irmãos ali, na prisão, forçando-os a voltar ao Egito, trazendo consigo Benjamim. Benjamim era o irmão legítimo de José. Né? Os outros irmãos eram meios irmãos, filhos de outra mãe. No caso, Benjamim era irmão de pai e de mãe também, consanguíneo. E ele queria muito ver Benjamim. Então essa foi a condição. Vou deixar vocês irem, levem comida lá para a sua terra, matem a fome dos seus, mas voltem para cá trazendo o menino. E assim eles foram. Porém, Jacó não ia deixar facilmente isso acontecer. Diz a Bíblia que Jacó se ressentiu com a história de que ele deveria deixar o menino ir para o Egito. Veja aí o versículo, capítulo 43, versículo 6. Disse-lhes Israel: por que me fizesse este mal, dando a saber àquele homem que tinhas outro irmão? Essa foi a reação natural daquele pai que não queria de maneira nenhuma que o mesmo destino que alcançou José pudesse alcançar, na sua cabeça, claro, pudesse alcançar o seu único filho que restou da sua amada Raquel. O capítulo 42, versículo 38, traz essa resposta de maneira muito enfática. Escute. Ele, porém, disse: meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, farei descer minhas cãs com tristeza à sepultura. O que é interessante nessa história é que os irmãos de José parece que havia aprendido a lição definitivamente. Tanto é que Judá se comprometeu com a segurança de Benjamim. Veja o que ele disse ao seu pai para convencê-lo a deixar o menino ir. Verso 9 do capítulo 43. Eu serei responsável por ele, da minha mão o requererás. Se eu te não trouxer e não te puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. E depois que eles comeram aquele cereal que trouxeram do Egito e acabaram os mantimentos, não teve outra solução a não ser deixar que eles voltassem à terra. Veja o capítulo 43, versículo 2. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai: voltai e comprai-nos um pouco de mantimento. Quando a comitiva dos filhos de Israel chegaram ao Egito e se encontraram com José, parece que os olhos de José estavam somente sobre Benjamim. Veja o verso 16. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despeceiro de sua casa: leva esses homens para casa, mata reses e prepara tudo, pois esses homens comerão comigo à mesa. E quando ele se encontrou pessoalmente com Benjamim, lhe dirigiu uma palavra amistosa. Veja o verso 29. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: este é o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho.
E foi exatamente o que José lhe concedeu, não somente a ele, Benjamim, mas também aos irmãos, concedendo-lhe graça, a graça que ele não recebeu, José não recebeu dos seus próprios irmãos. Quando ele clamou fortemente, dizendo: irmãos, não façam isso comigo. E eles não deram ouvidos ao clamor de José e mesmo assim o venderam como escravo aos medianitas que ali, ismaelitas que ali passavam, né? O que é interessante é que agora ele prepara um banquete, um grande banquete, né? Para que eles pudessem desfrutar de sua companhia. E interessante que ele coloca os seus irmãos por ordem de idade. E isso impressionou os irmãos. Veja o capítulo 43, versículo 33 e 34. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura e o mais novo segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilhavam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram. Olha que coisa interessante. José está demonstrando aqui um favoritismo de Benjamim. E qual foi a reação dos seus irmãos? Será que eles haveriam de reagir com Benjamim assim como eles reagiram com ele diante da preferência de Jacó por José? Agora eles não protestam, eles não acham ruim aquele favoritismo, simplesmente aceita sem se incomodar com o fato. Isso aqui é significativo. Deixa eu ler para você o que Ellen White diz. Por esse sinal de favor para com Benjamim, esperava averiguar se o irmão mais novo era olhado com inveja e ódio que havia sido manifestados para com ele. Viu aí, queridos amigos? Aqueles anos que se passaram, 20 anos, né? Que se passaram. Aqueles homens vendo a tristeza do seu pai, vendo a malignidade do seu ato, eles se arrependeram daquele intento e demonstraram clara mudança para José. Interessante, né? Claro, José os haveriam de pôr à prova mais uma vez, que vai ser o assunto de amanhã. Mas por ora, o coração de José está aliviado, está se alegrando pelo que ele estava vendo dos seus próprios irmãos. José não queria de maneira nenhuma mal para eles. José não estava fazendo aquilo por vingança, porque tinha ressentimento no coração. José era um homem de Deus. José permitiu que o Espírito Santo estivesse dentro do seu coração a ponto de dirigir-lhe as suas ações para com os irmãos que lhe havia feito tanto mal. O que José estava fazendo, guiado pelo próprio Deus, era provando o caráter dos seus irmãos, para que eles entendessem todos os desígnios de Deus diante daquela tragédia que lhe havia cometido. Ou seja, Deus era especialista em reverter o mal em bem. É assim, meu amigo, minha amiga. Às vezes a gente passa por provações, dificuldades e não entendemos por que nós estamos passando por isso. Lá na frente, quando tudo passar e quando Deus nos revelar, haveremos de glorificar o nome de Deus e declarar que justo é o Senhor e que sábios são os seus desígnios, porque ele viu lá na frente que o melhor foi exatamente a decisão que tomou, e aí nós iremos clamar que ele de fato foi o melhor que deveria ser feito. Ou seja, nós haveríamos de fazer o mesmo que Deus fez se nós tivéssemos o conhecimento que Ele tem. É assim, meu amigo. Deus, Ele permite às vezes essas coisas acontecerem em nossa vida, mas o intento do Senhor é que isso nos torne mais fortes. Ele tem um plano por detrás de cada provação. Ele permite
que isso aconteça conosco, mesmo que nós que queremos. Mas por detrás de tudo isso há um plano, há um projeto, há um objetivo claro de Deus para nós. Se nós confiarmos nele, se nós esperarmos, se nós não nos rebelarmos, se nós não virarmos as costas, permanecermos firmes diante do Senhor, certamente haveremos de receber as bênçãos decorridas desse plano, desse objetivo que o Senhor intenta dar para nós. Agora, se formos infiéis, se virarmos as costas, se abandonarmos o Senhor, ele pergunta, o que haveremos de receber? José recebeu essas bênçãos das mãos de Deus porque ele soube esperar o tempo de Deus. E você tem esperado o tempo de Deus? Pastor, é tão difícil isso, pastor, o que você está dizendo. Passar por provações nessa vida e parece que elas se avolumam e parece que nunca acabam. Querido amigo, querida amiga, espere. Eu te garanto que ninguém se arrependeu por ter esperado em Deus. Olha a vida de José. Olha o que ele está vivendo e você vai ver isso. Pastor, mas eu não consigo. Então eu vou te dar o caminho. Só através da oração. Clame a Deus, porque não há coração contrito em sincera oração que não é percebido por Deus e que Deus não lhe ouça a oração. Deus está atento a cada uma das suas orações. Cada lágrima que escorre do seu rosto, Deus está sabedor de todas elas. Não há momento que Ele não queira secar essas lágrimas do seu rosto. Haverá um dia em que Ele poderá secar essas lágrimas. Lá em Apocalipse 21, verso 4, é-nos dito, e Ele enxugará ou secará dos nossos olhos toda lágrima. Esse dia há de chegar. Enquanto não chegue, espere pela providência de Deus, que Ele certamente agirá. E você vai glorificar o seu nome no final de tudo. E você vai perceber que, com grande amor e misericórdia, Deus tratou contigo. Quero orar por você. Querido Pai, nos ajude, Senhor, diante das dificuldades e problemas da vida, permanecermos firmes, inabaláveis. Nós reconhecemos que não há força em nós, Senhor, para isso, somente através do Teu Santo e Divino Espírito. Por favor, Senhor, dê-nos do poder para permanecermos ligados ao Senhor, ainda que passemos por provações, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, querida amiga, foi bom estar com você. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.